I got you in my sight. I keep all what you said to me. I get you on your knees. Rewrite the things you said that I should be. Salve, salve família, beleza? Tudo na paz com vocês? Hoje a gente vai estar dando início aqui a mais um vídeo no canal Bet Green Palpite Futebol e a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, uma rodada aí onde a gente vai ter poucos jogos, mas eu consegui separar aqui 6 jogos para vocês e na minha opinião são os melhores jogos para analisar nessa rodada e fazer aquela entradazinha esportiva, tá galera? Sempre indo com responsabilidade, né, obviamente, mas a gente vai buscar aí a melhor assertividade possível nesses 6 jogos que eu separei. Sempre lembrando aí que cada jogo a gente tem aí em média de 4 a 5 palpites, então você vai ter aí um leque de opções aí para criar seu bilhete, para fazer sua entrada simples, tá? E também vale lembrar que no finalzinho do vídeo a gente vai ter o nosso bilhete pronto, tá galera? E outra coisa, tá? Confere esse vídeo até o final aí que tem um joguinho aí que eu fiz uma análise completa que promete para essa rodada, tá? E antes de começar a nossa análise, já vai deixando aquele like aí para fortalecer, se inscreva no canal e deixa também seu comentário, tá galera? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa quinta-feira. A gente vai ter os seguintes jogos. Vamos ter Conference League qualificação, Liga Europa qualificação, aí vamos ter Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão, tá? Só jogos importantes, principalmente Sul-Americana, Libertadores, Conference League e Liga Europa, né? Série B, coitado, já fica um pouquinho mais ali de lado, mas é um jogo muito bom pra gente analisar esse jogo entre Novo Horizontino e América, tá? Por isso que eu coloquei ele na lista. E vamos começar aqui com o nosso primeiro jogo, que começa às 3h15 da tarde. A gente vai ter aqui Conference League qualificação, né? Jogo decisivo aí pra ver quem vai para a fase principal, né, aquela fase da liga, e a gente vai ter o Sion da Suíça jogando em casa diante de seus torcedores nesse primeiro jogo, enfrentando o poderoso Ajax da Holanda, né? E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Sion, a equipe vem de uma sequência muito boa, são 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, uma equipe que tem marcado gols em todos os jogos aí, pelo menos nesses últimos 5, né? E do outro lado o Ajax também que está numa sequência boa com 3 vitórias e 2 empates, também marcando gols em todos os jogos, tá? Então fica ligado nisso aí que já é um spoilerzinho do nossos palpites. Agora aqui no confronto não, né? Nas odds, né? A gente vai ver que tá pagando uma odd de 4,15 pro Sion e uma odd de 1,75 e 1,80 pro Ajax, né? Obviamente o Ajax aí entra como favorito, mas tomar cuidado que esse time do Sion em casa vai tentar buscar um bom resultado. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar agora, é a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Na minha opinião, uma dica bem interessante. Melhor do que o mais de 2 gols e meio é o ambos marcam, tá? O ambos marcam aqui, na minha opinião, é a top 1 desses palpites, tá? Grande chance aí de bater gol das duas equipes. Aí a gente tem aqui o Ajax para vencer, que é uma dica um pouquinho mais arriscada. Quem for botar no bilhete aí tenta pegar um empate anula, para dar aquela segurança extra, né? Aí a gente tem também aqui Ajax mais de 2 escanteios, né? Para Ajax pegar aí 3 escanteios ou mais. Quem quiser pode pegar até mais de 3,5, né? Que a Ajax é muito bom para escanteio. Aí a gente tem também Ajax para receber 2 cartões na partida ou mais. Possível placar, eu vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Ajax. Agora o próximo jogo a gente tem Liga Europa, qualificação também, outro jogo decisivo aí para ver quem vai aí para a fase principal, né? E a gente vai ter o Benfica jogando em casa, jogando em Portugal, contra o Aros da Dinamarca. 4 horas da tarde esse jogo. Nos seus últimos 5 jogos aqui, o time do Benfica aí, 3 vitórias e 2 empates, vem de uma goleada no Campeonato Português aí, 7-0, isso daqui querendo ou não dar uma motivação e tanto para a equipe, tá? Lembrando que o Benfica tem um Pavlidis aí, o atacante aí grego que sempre tá metendo seus golzinhos, além de outros jogadores importantes, né? E do outro lado aqui a gente tem o Aros, que nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Confronto direto teve joguinho lá de 1987, só de curiosidade mesmo, porque não serve como estatística cá entre nós, né? 1-0 Benfica e 0-0 no primeiro jogo, né? Então, só por curiosidade mesmo. As odds aqui pro Benfica vencer, galera, 1,20, 1,22, pra bilhetezinho até que tá interessante, né, pra complementar bilhete, e tem uma odd 13, cara, pro time aqui do Aros vencer, uma odd absurda, né, pra quem gosta de zebra, mas eu particularmente não focaria nessa zebra aqui não, porque o Benfica em casa vai com tudo, ainda mais jogo decisivo, né. Então aqui nesse jogo, o que a gente vai pegar primeiro aqui, eu vou mostrar na imagem, é a dica casa vence no primeiro tempo, né, o Benfica pra vencer o primeiro tempo. Benfica para marcar 2 gols ou mais na partida também é ótimo. Mais de 2 gols e meio na partida. E Benfica para marcar ambos os tempos, tá? Tem que marcar um golzinho no primeiro tempo pelo menos. E marcar também pelo menos um golzinho no segundo tempo, tá? Então essa opção aqui de marcar em ambos os tempos é assim que funciona. E finalizando, mais de 2 escanteios para o Benfica no primeiro tempo.
Possível placar, a gente vai estar arriscando 3-1 Benfica. Não sei o que Di Maria tá fazendo aqui ainda. Agora vamos aqui para os jogos da noite. Na noite aqui a gente vai ter Libertadores Sul-Americana e vamos começar aqui com o primeiro jogo da noite, que é a Copa Libertadores, aí jogo de volta das oitavas de final entre LDU de Quito, que vai estar jogando na altitude do Equador aí, enfrentando o Mirassol, né? Equipe brasileira aí representando aí a gente aí nessa Libertadores. E no primeiro jogo ficou um empate de 1-1, né? Um empatezinho aí que não foi legal pro Mirassol, que agora vai ter que fazer milagre lá na altitude para tentar aí conseguir pelo menos um empatezinho para levar para os pênaltis. Nos últimos 5 jogos da LDU, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E nos últimos 5 jogos do Mirassol, 2 empates e 3 derrotas. Não está vivendo um momento legal. Vem de uma goleada aí, né? Sofreu, né? Uma goleada pro Flamengo por 5-1 na última rodada aí, no último jogo que fez pelo Brasileiro, né? E querendo ou não, isso daí mexe um pouco o psicológico aí da equipe, né? Lembrando que teve 2 jogos, né? Na fase de grupo entre Mirassol e LDU. Jogando na altitude, a LDU venceu por 2-0 e depois jogando em casa o Mirassol venceu por 2-0 aí, indo às forras, né? E agora tá tudo empatado, né? Uma vitória de cada um e um empate, e vamos ver quem desempata, né, esse confronto. A odd para a LDU vencer, galera, 1,60, uma odd excelente, tá? Infelizmente eu acredito que a LDU vai vencer esse jogo, né? Mas vamos torcer para que Mirassol consiga um empatezinho, né? Mas se for olhar pelo lado aqui analítico do mercado esportivo, né? A gente vai ver que a LDU é grande candidata aí para vencer, né? Então com isso a gente vai com a primeira opção que eu vou mostrar na imagem agora, é a dica LDU para vencer, né? LDU vence esse jogo, LDU para marcar 2 gols ou mais também é interessante, LDU para pegar 4 escanteios no primeiro tempo, escanteio aqui acredito que vai ser um forte desse jogo, tá? Então vale a pena a gente analisar esse mercado, além de mais de 8 escanteios no jogo, né? Para bater 9 escanteios ou mais. Finalizando, a gente tem uma dicasinha aqui, que é o ambos marcam, que é um pouquinho mais arriscado, mas pela odd acredito que vale a pena. Possível placar, eu vou estar arriscando 2-1 casa, 2-1 para a LDU de Quito. Agora vamos para mais um jogo, agora sul-americana, né? A gente vai ter aqui o Olimpia Assunção do Paraguai jogando em casa contra o Vasco da Gama, representando o Brasil aí nessa sul-americana, nessas oitavas, né? 7 horas da noite esse jogo. O primeiro jogo em São Januário ficou um empate de 0-0, mas se você for pegar as estatísticas ali, você vai ver que o Vasco massacrou. E eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, tá? Só pra gente não perder tempo, só para vocês terem uma noção. O primeiro jogo aqui, né? O jogo de ida, foram 21 finalizações do Vasco contra apenas 2 do Olimpia. O Olimpia não teve nenhum chute no gol, tá? Melhor jogador em campo foi o goleiro do Olimpia, que se eu não me engano é o Oliveira, né? Deixa eu ver aqui. É ele mesmo, o Oliveira. Foi o melhor em campo do Olimpia aí, simplesmente pegando aí 7 defesas. Obviamente que teve defesas fáceis, mas é uma equipe que, se o Vasco jogar direitinho, tem possibilidade de ganhar mesmo fora de casa, tá, galera? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos aqui do Olimpia. 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Vasco, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Confronto direto aqui, 2 vitórias de cada um e 1 empate, tá? Já teve confronto em Libertadores, Sul-Americana. E agora vamos ver aí quem consegue desempatar esse confronto direto. A odd para o Olimpia vencer, 2,45, 2,50 e uma odd de 3,10, 3,15 aí para o Vasco vencer. Aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar agora, é a dica menos de 3 gols e meio na partida, jogo para poucos gols, tá, galera? Aí a gente tem aqui também Vasco mais um handicap asiático. Isso aqui significa o quê? O Vasco, se ganhar é green, se empatar é green e se perder por 1 gol de diferença é reembolso, tá? Então o Vasco só não pode perder por 2 gols de diferença ou mais para dar head. Então qualquer placar com 1 gol de diferença, empate ou vitória do Vasco é green. Agora se tiver 2 gols de diferença aí, né, o Olimpia vencer por 2-0, 3-1, qualquer placar com 2 gols ou mais de diferença aí dá head nessa opção, tá? Agora, se você quiser uma dica assim, um pouco mais ousada para tentar pegar uma oddzinha maneira, Vasco ou empate, ou até mesmo Vasco ou empate anula. Aí a gente tem mercado de cartões também, mais de 3 cartões no jogo e mais de 7 escanteios na partida, tá? Possível placar, eu vou estar arriscando um empate de 1-1, talvez 1-0 Vasco, tá? Agora o nosso próximo jogo é Série B, né? A gente vai ter um joguinho aqui bom para poder analisar. Novo Horizontino jogando em casa contra o América Mineiro, que tá muito mal o América Mineiro. Cara, tô achando que o América vai ser rebaixado para a 3ª divisão. Rodada 23, 8h30 da noite esse jogo. E a gente vai ver, né? O Novo Horizontino, 7º lugar com 34 pontos. Se vencer esse jogo vai a 37, pode subir aí umas 2 ou 3 posições, dependendo dos outros resultados, óbvio, né? E do outro lado a gente tem o América Mineiro em penúltimo lugar com 11 pontos, cara.
situação complicada, tá? São 12 pontos de diferença aí, 12 não, né? São 14 pontos de diferença pro Ceará, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então, infelizmente, cara, uma equipe que em 22 partidas só venceu 2 jogos, não tem como criar expectativa dessa equipe sair do rebaixamento, né, galera? E nesse jogo aqui, Novo Horizontino jogando em casa, ainda mais se a gente for pegar os últimos 10 jogos aí, a equipe tem oscilado um pouco, né? São 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Mas se a gente for pegar o América Mineiro aí, vem de 4 derrotas seguidas jogando fora de casa, né? Ao todo aqui, a gente vai dar uma olhada no confronto direto. O Novo Horizontino venceu 2 vezes e teve 3 empates, tá? Lembrando que no primeiro turno, lá na casa do América, o Novo Horizontino meteu 3-0. A odd pro Novo Horizontino vencer 1,52, 1,55 e uma odd de 6,60 até 7,10 pro América vencer. Então, cara, infelizmente aqui pro América Mineiro deu ruim, tá? Primeira opção, casa vence Novo Horizontino para vencer, mais de 1 gol e meio na partida, Novo Horizontino para marcar um gol, dependente do resultado final. Isso aqui é uma dica boa para botar no bilhete, tá? Menos de 6.5 cartões, tá, galera? Para bater aí 6 cartões ou bem menos, e mais de 8 escanteios no jogo, né? Para bater 9 escanteios ou mais. Possível placar, 2-0 Novo Horizontino. E agora, nosso último jogo aqui, a gente tem mais um joguinho da Libertadores e vamos ter aí o Corinthians representando o Brasil nessas oitavas de final aí da Libertadores, enfrentando o Rosário Central, time da Argentina, que tem que tomar na cabeça, né? 9h30 da noite esse jogo, vou estar focando aí na vitória do Corinthians, cara. Esse time do Corinthians vai vencer, tá? Acredito aí que vai conseguir chegar pelo menos na semifinal. Minha opinião, tá? A equipe nos últimos 5 jogos aí vem oscilando, né? 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Rosário Central, 3 vitórias e 2 empates, não perdeu nesses últimos 5 jogos. Confronto direto tá tudo empatado, né? Uma vitória de cada um e um empate aqui, né? Que foi esse empate do jogo de ida lá na Argentina. Acredito que o fator do Corinthians conseguir empatar lá na Argentina, isso daí acaba dando uma vantagem pro Corinthians conseguir essa classificação. E tá pagando uma oddzinha boa, tava até pagando mais, né? 2,5, 2,5... agora tá pagando 1,97, tem casa aqui que ainda continua com a de 2. Assim, um empatezinho anula a favor do Corinthians não é ruim não, tá? Para bilhete até uma dupla hipótese. Mercado de gols aqui acredito que vai ser poucos gols, né? Então com isso a gente vai pegar nossos palpites aqui agora, galera. Primeira opção aqui, Corinthians vence com empate anula. Se for botar no bilhete, bota dupla hipótese, né? Corinthians ou empate. Corinthians para marcar um gol, independente do resultado final também, excelente aí para botar no bilhete. Menos de 3 gols e meio na partida, isso aqui acredito que é bem óbvio, tá? Acredito que não vai ser jogo para muitos gols. Corinthians, mais de 3 escanteios no jogo, né? Para bater 4 escanteios ou mais. E mais de 3 cartões, ou quem quiser botar aqui até mais de 4 cartões aí, bem provável. Ainda mais se tratando Brasil e Argentina, né? Promete ser jogo quente aí com muitos cartões. Possível placar, galera? 1-0 magrinho pro Corinthians eliminar esse time aí do Rosário Central argentino. Não pode ganhar do Brasil de jeito nenhum. Enfim, vamos finalizando aqui nossos palpites. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se gostou, já deixa seu like aí para fortalecer, se inscreva no canal, tá? E agora eu vou estar deixando para vocês o nosso único bilhete da rodada e ele ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aqui dessa rodada de quinta-feira, a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo, Conference League, jogo entre Sion e Ajax, né? Sion da Suíça contra o Ajax da Holanda. A gente pegou aqui o mercado de gols, né? O mais de 1 gol e meio na partida aí nesse jogo. Segundo jogo aqui, Liga Europa, qualificação, jogo entre Benfica de Portugal contra o Aros da Dinamarca. A gente pegou vitória do Benfica, né? Benfica para vencer aí, sem problemas, na minha opinião, vai vencer tranquilo, especialmente pelo futebol que está demonstrando, né? E no final aqui, nosso terceiro e último palpite aqui do nosso bilhete, a gente pegou aqui Libertadores, LDU contra o Mirassol. A gente colocou a LDU para se classificar, tá? Independente se vai ser no tempo normal ou nos pênaltis, tá? A LDU tem que se classificar para as quartas de final. No finalzinho aqui a gente teve uma odd de 1,91 e na minha opinião esse bilhete da rodada tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele like aí para fortalecer. E quem puder também compartilha bastante o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, naquele grupinho que você tem ali no WhatsApp ou no Telegram, tá? Ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas aí que eu vou ficar muito agradecido. Um forte abraço, um ótimo lucro nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!